Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. O programa está na sua 8ª temporada. O objetivo principal dele é levar esclarecimento sobre o mundo jurídico até você. Discussões, teses, tudo relacionado ao direito. Este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, muita alegria, recebo... Eu não vou dizer o nosso ex-professor, porque não é ex. Não, professor nosso licenciado. Professor Professor da casa. Isso, professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, hoje residindo em Brasília, trabalhando diretamente com o governo brasileiro, professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, professor Cristiano. É sempre uma honra e, como eu disse ontem, eu fiz uma fala aqui para os alunos do curso de Direito, né? Estou feliz porque eu me sinto em casa, né? Não é estar numa instituição fazendo mais uma palestra, né? Eu vim em casa rever meus alunos, meus amigos, meus colegas aqui. Tu é egresso aqui do curso, né, Vitor? E professor. É interessante, né? Cheguei aqui É toda uma formação aqui. em agosto de 99, e de forma contínua dei aula até dezembro de 2022. Né? Então, são 18 anos e esse foi meu primeiro semestre que eu não entrei numa sala de aula, né, aqui na instituição. Qual é a experiência de trabalhar dentro do governo, numa cidade como Brasília? O que acontece lá? Nós temos muito que conversar aqui. Não vai dar tempo o programa de hoje, né? Poderíamos gravar 2. Até mais de 2, né? Mas Brasília é muito além daquilo que a gente consegue acompanhar em notícias, né? Nós temos aí, eu, por exemplo, estou vinculado ao Ministério da Justiça. Né? Nós temos lá mais de 20 secretarias dentro do Ministério. E a secretaria que eu estou vinculado é a Secretaria Nacional do Consumidor. Sim. Então, é uma pasta que cuida. E só a secretaria em si já é algo gigante, né? A secretaria hoje cuida de todos os setores, todos os serviços que são regulados. Pega alguns aí que é aviação, pega telefonia, pega a questão de planos de saúde. Isso tudo parece que cada dia tem um terremoto aí em cada área. Cada dia tem um terremoto e a gente brinca também lá na secretaria que deveria mudar o nome dela e colocar ali o bombeiros, né? Porque todo dia a gente apaga um incêndio. Nós cheguei lá dia 12 de janeiro, nós assumimos a secretaria e o ministro Flávio Dino nos trouxe 2 grandes pautas. Né? A questão que envolve combustível, precificação de combustível. Certo. Né? E a questão de proteção do consumidor superendividado, né? Que já era uma pauta, a referência inclusive no país, daquilo que a gente faz aqui na instituição, trabalhando nisso junto ao PROCON. Né? Esse é um tema que me é muito caro, um tema de atividade prática aqui na instituição, foi um tema da minha tese de doutorado, e aí agora estou conseguindo assim, materializar aquilo que está escrito lá na minha tese. É uma oportunidade única para um pesquisador, quando ele consegue fazer isso. Uma das minhas propostas era criar um sistema nacional permanente de prevenção e tratamento do superendividamento. Né? A gente já tem o encaminhamento do ministro da Justiça para a criação desse sistema. Esse sistema ele está sendo construído. Nós fizemos agora... Ontem também era objeto da palestra, falar sobre o Renegocia. Né? O Renegocia foi um multirão, uma ideia de multirão de tratamento aos consumidores superendividados para renegociar suas dívidas. E isso historicamente nunca tinha acontecido. Os multirões, as renegociações, elas eram sempre feitas a partir da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, que monitorava e fazia feirões de negociação. E aí o consumidor que tinha uma dívida de 40 mil, ele tinha uma parcela de R$1.000, aquela parcela não cabia mais no orçamento dele, ele procurava a negociação, ele saía de lá com uma parcela de 250, que estava ótimo para ele, mas uma dívida de R$100 mil. Né? E agora o sistema de renegociação está centralizado na Senacom, a secretaria que administra, que coordena e organiza nacionalmente o multirão de negociação de dívidas. Então, e ele é via PROCON. Todo consumidor que procura o PROCON para negociar a dívida, o banco vai fazer a proposta e se for uma proposta em que aumenta consideravelmente a dívida dele, o PROCON orienta ele a não aceitar. Né? Então, hoje nós temos 79,4% da população economicamente ativa na condição de endividados. Né? Coisa impressionante. Isso se deve a inúmeros fatores, né?
As causas são as mais variadas, professor Cristiano. Tem questão aí que a gente fala de consumidor de boa-fé que por um acidente da vida passou a ser superendividado. Sim. E aí esse acidente da vida é redução de renda porque ele perdeu Claro. um emprego, porque ele tem um familiar que adoeceu e ele precisou dispor de um valor para aquele tratamento, divórcio, separação. Então, uma série de circunstâncias que faz a renda diminuir e aquele consumidor, por algum período ali, vai tentando manter aquele mesmo padrão de vida. Envolve-se aí uma questão que é o que a gente chama popularmente bola de neve, né? Lá dentro, assim, tu consegue ter uma noção do trabalho de administração de um país como o Brasil? É possível esse tipo de visualização, assim, essa interligação entre os ministérios, isso acontece? Eu imagino que seja uma coisa muito grande, assim, muita gente envolvida. É muita gente envolvida e realmente é muito complexo, né? Porque a própria pauta do superendividamento é uma pauta que, para o Ministério da Justiça, interessa em proteger o consumidor superendividado. E se aquele sujeito não tem condições de receber crédito, ele não pode receber crédito. Ele não pode ter uma instituição dando crédito se ele corre o risco de não pagar. Sim. E aí, se a gente inverte essa lógica e faz análise via Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda vai fomentar a concessão de crédito no país para que eu tenha um aceleramento do consumo e, consequentemente, aumente aí os índices de produtividade. É muito difícil um equilíbrio, então, né? Exato. Os interesses são diversos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de criar algumas regras, algumas normas que possam frear alguns setores, como a questão de cobrança de bagagem, a própria na aviação aérea, né? Eles vão dizer que se não cobrarem a passagem, se não cobrarem a bagagem, eu vou ter uma passagem que pode ter um valor mais caro e isso vai repercutir para o consumidor, né? Em contrapartida, a gente tem que balancear isso, entender que o serviço tem que continuar, o serviço tem que ser qualificado e também tem que proteger o consumidor. E proteger o consumidor é também cuidar da questão do preço, né? Essa questão do aéreo, assim, é muito interessante também, né, Vitor? Parece que toda semana, todo mês acontece alguma coisa diferente, ou acontece alguma coisa com alguém, e isso deve gerar algum terremoto lá também, ou muda alguma regra a respeito disso ou daquilo. Que setor esse, né, que é... Claro, e para a empresa também deve ser dificílimo para ela conseguir equilibrar as contas, etc. Tem alguma perspectiva de alguma alteração significativa nesse setor, Vitor? Eu vou te dizer que alteração significativa, por hora, não, né? O que existe é um grande movimento de atuação, inclusive encampada aí pela Senacom, de atuar de forma mais forte aos serviços regulados, tá? Planos de saúde, por exemplo, hoje é um grande problema no país. Sim. Porque os planos de saúde privados, né, os individuais, eles são regulados. Tem lei. E essa lei vai regular a questão da alteração do preço, do reajuste, das taxas etárias para reajuste e uma série de questões. E aí, num outro lado, nós temos um plano que se chama plano coletivo, que é uma instituição, que é uma associação, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, vai ter um plano de saúde coletivo em que os seus associados aderem. Que é uma empresa que tem um plano de saúde coletivo em que seus funcionários aderem. E o plano coletivo ele não tem regulação. Então, hoje existe, por conta dos planos de saúde, um fomento de vender planos coletivos, porque os planos coletivos realmente podem ter o reajuste que quiser. Claro. Né? Então, uma pauta que é importante, que é prioritária na Senacom, é a regulação dos preços dos planos de saúde coletivo. Né? Essa experiência depois para trazer para dentro de sala de aula, eu imagino, assim, né? Vai faltar tempo. Ontem eu brincava também, contando para os alunos, eu usava um exemplo sempre em sala de aula. E aí é o inverso, não é o que estou trazendo para a sala, mas o que da sala eu estou levando para lá, tá? Que é a questão ligada ao combustível. Quando tem uma questão muito lógica, assim, quando tem o presidente da República anuncia que vai ter aumento do combustível lá na Petrobras de 20 centavos. Na madrugada que ele anuncia, no dia seguinte, todos os postos da cidade já colocaram 20 centavos nas suas bombas. Claro que eles compraram com preço, né? Aí eu falava para os alunos em sala de aula isso, né? Que aquele reservatório, aquele posto de gasolina de Santa Maria, naquele reservatório não tem os 20 centavos que já foram. Ele tem um combustível ali, um produto que é comprado com preço menor, mas ele já repassa esse valor para o consumidor. No início do ano nós tivemos o inverso disso.
Nós tivemos a redução do combustível na refinaria. E aí a gente pôde acompanhar, professor, que no início do ano foram 70 centavos. Esses 70 centavos eles não teve repercussão na bomba, ele não reduziu. E aí nós fizemos, tem um processo administrativo, tem uma ação forte na Senacom em relação a isso. E aí, mexendo nessa rede de consumo, a gente acabou descobrindo o seguinte, que não é necessariamente o problema do posto, porque antes do posto eu tenho a distribuidora, que antes da distribuidora tem a refinaria, e que elas estão associadas a algumas bandeiras de postos que vão atuar de forma diferente. Então, é uma cadeia de fornecedores, e os postos, muitas vezes, eles não comparado aos consumidores, mas eles estão também vulneráveis diante das distribuidoras, tá? Que estão vulneráveis diante da refinaria e que muitas vezes o combustível que usam é um combustível importado e entra numa seara internacional. A pauta dos combustíveis é uma pauta extremamente complexa e aí é um assunto só. Tá? Então, se for pensar em todos os outros, questão de publicidade infantil, a questão de regulação hoje das plataformas digitais, a discussão do PL da fake news, foi uma discussão que é num âmbito maior, mas ela caiu na Secretaria Nacional do Consumidor. Para te ter uma ideia, a minha coordenação, meu cargo lá é coordenador geral de estudos e monitoramento de mercado. E aí a minha coordenação ela tem duas outras coordenações, que uma faz o estudo do mercado, da regulação, é setor de regulação, e o outro cuida do monitoramento do mercado, aquilo principalmente de serviços regulados. Então, todo projeto de lei que tramita no país, no Congresso, ele passa por mim para fazer um parecer, em matéria de consumidor. Né? Todo projeto de lei em matéria de consumidor, ele passa por mim para fazer um parecer favorável ou negativo àquele projeto de lei. Tá? E aí também, chega a ser engraçado, assim, se não fosse trágico, a criatividade de projetos de lei, os mais diversos. Né? E o enfrentamento disso, todas as CPIs e as audiências públicas que estão acontecendo no Congresso, eu que tenho representado o Ministério da Justiça por conta da Secretaria. E aí, quando a gente falou da questão do transporte aéreo, a gente teve no início do ano o episódio que envolve a consumidora Samantha, né, que é uma mulher negra, que foi retirada da aeronave sem ter uma explicação muito clara. E a alegação é que ela foi retirada porque ela estava promovendo a insegurança à tripulação. E quando nós questionamos a companhia qual era a insegurança que ela gerava, eles não sabem dizer. Não tem um protocolo de inseguranças. Tá? Então, é simplesmente uma escolha, de liberalidade ali do comandante que entendeu que existia algo que pudesse retirá-la. Então, a partir desse caso, a gente fez, e teve uma repercussão muito positiva, que é uma nota técnica, as notas técnicas elaboradas na Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, elas passam a orientar o setor. Tá? E aí eu fiz uma nota técnica, que é a nota técnica de enfrentamento ao racismo nas relações de consumo. Tá? E hoje ela passa a ser diretriz para todos os serviços, são 12 diretrizes que passam a orientar aí a questão do racismo nas relações de consumo. E antes dessa nota, no 8 de março desse ano, também a gente fez uma nota técnica, que era uma nota técnica de as diretrizes de proteção e defesa da consumidora. E aí são 13 pontos que se lista lá a proteção da mulher consumidora diante da publicidade, diante da diferenciação de preços, produtos que são mais caros porque tem ali o que a gente chama de taxa rosa, né? Produto que é cor de rosa, ele é mais caro, né? Porque ele é direcionado para a mulher. E aí a questão também de entender a mulher como objeto da publicidade, que acontecia muito nas publicidades de cerveja. Essa nota técnica ela teve uma repercussão também extremamente positiva. Ela foi apresentada agora, há 2 meses, no encontro na ONU, como um case de sucesso no Brasil, para que os países signatários, os países que fazem parte da UNCTAD, pudessem adotar essa medida, essa nota técnica como referência de proteção de gênero nas relações de consumo. Né? Então, tem muita coisa acontecendo, né? Já foram
6 meses de governo, 6 meses de secretaria, muita coisa feita, mas o tempo do Poder Executivo não é o tempo da sociedade, né? Ele é muito mais lento do que aquilo que a gente realmente deveria fazer. Vitor, eu quero te parabenizar, né? Dizer que a gente está com saudades tuas aqui no curso, os alunos eu de vocês. Os professores estão, te desejar sucesso, né? A gente sabe que, querendo-se ou não, é um trabalho temporário esse lá, né? Dentro do governo, que daqui a pouco troca governo e tal. E te dizer que as portas aqui da instituição, do curso, do estúdio, abertas ao amigo sempre. Eu agradeço, para mim, como eu disse no início, é uma alegria, né? Estar em casa. E da mesma forma, as portas do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor, estão à disposição, né? Tem espaço de visitação, tem possibilidade de intercâmbio. Os alunos podem, né, e devem ocupar os espaços. Certamente visitaremos, professor. Aguardarei. Com a sua concordância, obviamente. Já estão convidados. Isso, maravilha. Então, muito obrigado, agradeço ao professor Vitor e agradeço a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!